paz, meu irmão, minha irmã. Vamos começar nosso devocional meditando na palavra do Senhor. Porque na palavra do Senhor nós encontramos resposta para todas as áreas da nossa vida. E hoje eu quero falar com vocês um tema talvez um pouco polêmico para alguns, mas certamente muito necessário. Diante das adversidades, das aflições que nós temos vivido nos últimos anos no mundo moderno. E aí, esse assunto, depressão, ansiedade, várias síndromes e medos tem afligido muitas pessoas no mundo. A depressão e tantos outros sintomas de medos e ansiedades, elas vão encontrando lugar sorrateiramente na vida de muitos, e isso se dá geralmente pela nossa mente. Quando alguém se encontra nessa situação, tudo pode parecer muito bem exteriormente, mas mesmo assim, o deprimido se sente miserável, com pensamentos e sentimentos de angústia. Quando encontramos Cristo como nosso Senhor, o nosso espírito é renovado, mas a nossa mente ainda está num espírito e num processo de transformação, e ainda há uma certa disputa entre a mente incitada pela carne e a mente inspirada pelo Espírito. Por isso nós precisamos seriamente nos posicionar e escolher qual a mente que vai operar sobre nós. A movida pela carne ou a movida pelo Espírito? Isto é, nós vamos dar ouvidos às mentiras do inimigo ou à verdade da palavra de Deus? E como nós vamos identificar essas mentiras do inimigo? Lembre-se que Paulo escreveu algo muito importante e vamos ler agora em Romanos 7, 22 em diante. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. A palavra de Deus nos diz que o inimigo vem para matar, roubar e destruir, enquanto Cristo veio para que nós tenhamos vida e que a tenhamos em abundância, que esta vida seja plena. Então pode-se perceber que pensamentos assim roubam o seu futuro. Veja, você nunca será nada. Sua vida não vai melhorar. Você não deveria ter nascido. Você está fadado a ser um péssimo administrador. Você nunca sairá dessa. Entre tantos outros pensamentos, mas eles não vêm do nosso Senhor Jesus. Não, pois ele estabeleceu um propósito para a sua vida antes mesmo de você ter sido formado. Lembre-se, quando nós temos esse tipo de pensamentos, vem do inimigo. Nós precisamos repreender e não aceitar. Nós temos que tomar uma atitude de fé. Na nossa casa, quando esses pensamentos invadem a nossa mente, nós precisamos nos posicionar, começar a orar, louvar ao Senhor, meditar na palavra do Senhor, ver as promessas que o Senhor tem sobre a nossa vida e tomar posse delas, para que esses pensamentos não façam morada dentro da nossa mente e comecem a dominar todo o nosso corpo. Lembre-se que enquanto o salário do pecado é a morte, o resultado da santificação através de Jesus é a vida eterna. Portanto, pensamentos de autodestruição, de rejeição, não provém dele. O inimigo, sim, ele quer nos enganar, quer dizer que isso vem da nossa mente, mas isso é mentira. Você foi renovado em Cristo, o Filho do Deus vivo, e Ele quer te dar vida, a vida plena e vida em abundância.
Você é precioso para Deus, não dê atenção às mentiras do diabo. Veja o que diz o salmista. Tristezas e morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ele ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra tremeu e se abalou, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Aleluia! Deus ouve o teu clamor, por isso te posiciona quando vem esses pensamentos de morte, de destruição, de tristeza, de aflição. Posicione-se e diga: eu sou nova criatura em Cristo, portanto não há mais dor, não há mais tristeza. Sai em nome de Jesus. O que você falaria se alguém lhe dissesse: eu não tenho valor? Imediatamente você falaria que isso não é verdade, que não é assim. Então por que aceitar esses pensamentos sobre você? Você não pode aceitar, sobre você também não é verdade. Não se aproprie dessa mentira em sua vida, não deixe essa mentira entrar em sua vida e fazer morada. Use a palavra de Deus como filho. Posicione-se no centro da vontade de Deus, assuma a sua identidade de filho, pois ela, somente ela, é um parâmetro seguro do que é verdade na sua vida. Isso porque só quem te criou pode declarar a maneira correta como você deve funcionar. Assuma o controle da sua mente. Efésios 4, 22 e 23 nos diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a serem renovados no seu modo de pensar. Aleluia! Renovados. Pensava tristeza, aflição? Não, eu penso alegria, promessa de Deus, Deus agindo e operando na minha vida. Os meus pensamentos mudaram porque eu não dou mais lugar ao inimigo para agir na minha vida. A Bíblia diz que nós devemos aprender a levar cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Primeiro, nós vemos isso em 2 Coríntios 10, 5. É urgente que eu e você façamos isso, porque o inimigo vai tentar sim assumir o controle da nossa mente. Por meios ardilosos e sutis, de maneira bem sutil, ele vai se infiltrando e querendo fazer com que você siga de acordo como ele quer. Pensamentos de derrota, de destruição. No entanto, nós podemos vencer cada uma dessas mentiras de Satanás com oração, com fé e a verdade, as promessas da palavra de Deus. Uma das táticas do inimigo é minar sua confiança na palavra de Deus, fazer você duvidar de que as promessas são para sua vida. Como ele fez com Eva, ele a levará a questionar a Bíblia, desmentindo-a. O único poder que ele tem é de levar as pessoas a acreditar em suas mentiras. Por isso, não permita que o diabo alimente você com mentiras e que ele manipule sua vida através de outras pessoas, de programas de TV, de revistas, de livros, de vozes estranhas que vêm colocar você para baixo. Todo pecado começa com um pensamento na mente. Não permita que vá passando desse pensamento inicial. Se você não conseguir assumir o controle da sua mente, o diabo assumirá. Mesmo que seu inimigo tente te convencer que seu futuro não é promissor, ou que você é um fracasso sem nenhum propósito, sem nenhum valor, dons ou capacidades, Deus diz exatamente o contrário sobre você.
que Ele tem um propósito para a sua vida, que os planos e os projetos que Ele tem para a sua vida são muito maiores do que nós pensamos ou imaginamos. Tome posse dessa palavra, creia em Deus, na sua palavra, nas suas promessas e não dê ouvidos a mais nada, em nome de Jesus. Ore comigo nesse instante. Senhor, ajuda-me a nunca trocar a tua verdade por uma mentira do inimigo. Revela-me aonde eu aceitei uma mentira como se fosse uma verdade e isso começou a atingir minha mente e todo o meu corpo. Ajuda-me a discernir claramente quando o inimigo que está falando, quando são pessoas usadas pelo inimigo que estão falando para minar a minha vida. Não quero ter pensamentos tolos ou fúteis ou dar lugar a pensamentos destrutivos que não vão te glorificar, Paizinho. Quero levar todo pensamento cativo e assumir o controle da minha mente em nome de Jesus. Quero que os teus pensamentos sejam os meus pensamentos. Mostra-me o ponto da minha mente que eu estou enchendo de coisas que não são retas e não estão de acordo com a tua palavra. Enche a minha mente, todo o meu ser, de coisas, de palavras que glorifiquem a ti, em nome de Jesus. Amém.